Eleições no Brasil, Lula e o PT estão aí às voltas com a discussão sobre o vice. O caminho da derrota é o excesso de autoconfiança de qualquer um. Vale para as pessoas, vale para as empresas, vale para os partidos, vale para todo mundo. O excesso de autoconfiança faz com que os radares da advertência comecem a ser rebaixados e tudo parece possível sem muito esforço. E nada existe sem muito esforço. E nada existe sem cuidado. Sem cuidado, inclusive, com os aliados. Eu tenho tratei pouco antes da minha interrupção do fim de semana, de um esforço, por exemplo, de alguns para fazer, não sei se dele próprio, mas me parece que não é alheio aos seus desejos, do Fernando Haddad, eventualmente um vice do Lula. Numa chapa que seria pura, tem muita gente defendendo essa circunstância. E aí então é preciso, e teve gente que entendeu que eu estava torcendo por isso. Não, se eu fosse coach de alguém, e eu não sou, eu na verdade nem entendo, do ponto de vista lógico, que diabos se está fazendo com essa discussão sobre se Alckmin deveria ser vice ou não. E não vai aqui apenas a consideração sobre o trabalho de alguém que é leal, e a lealdade é um valor intransitivo. O leal é leal, ou se é leal ou se é desleal. Não existe meia lealdade. E o Alckmin tem sido leal. Representa um ponto importante de equilíbrio na política brasileira, teve um papel fundamental na eleição do Lula, todo mundo sabe disso, numa eleição apertada como foi. Eu mal entendo a existência desse debate, mas se ele existe, nós estamos trazendo. E se alguém ficou achando, o Reinaldo está... Não, começa que eu não torço, eu analiso. Eu torço pela derrota de regimes fascistas e de pessoas afascistadas. Mas isso não é segredo para ninguém. Não é? Agora, a ideia de que a eleição está no papo e agora a gente pode escolher quem a gente quiser é uma burrice rematada de qualquer um. Porque nada está no papo, nada está garantido. Né? A firmeza somente na inconstância, como já disse o poeta. Então é bom que se fique atento. Acho o debate despropositado. Eu não sei quem ganha com essa especulação. Aliás, se o PT quer um bom exemplo, PT, essas correntes, vejam a suspeita de que pudesse haver alguma ambição própria do Tarcísio, o que é que gerou no bolsonarismo. Aí vocês vão falar, não, mas o bolsonarismo é uma coisa muito particular. Não, é que a suspeita da deslealdade é ruim em qualquer caso. Para qualquer um. Então, acho conveniente que as ambições sejam devidamente organizadas. Porque às vezes assim, a pessoa aparece com a mão, olha, a mãozinha já usei essa imagem aqui, ela está quase encostando no pote de ouro. E no entanto, não está. Houve um momento em que o Tarcísio era tratado como pré-presidente da República. Só que ele não era. E se ele próprio tivesse prestado atenção ao que eu escrevi no dia 7 de julho, num texto no UOL, você não está mais no UOL, não. Não estou. Em breve, a segunda parte. Se ele tivesse prestado atenção, talvez não estivesse mais, não tivesse passando por algumas dificuldades até em São Paulo.
que eu estou querendo excretar regras? Eu não. Estou só falando como eu vejo as coisas. E como nós temos desdobramentos disso, né? Então vamos lá, o Lula vai mesmo substituir o Alckmin como vice na chapa? O João Campos, por exemplo, prefeito de Recife, que é presidente do PSB, ele não gostou muito disso, não, né? Aliado de Lula em Pernambuco. Vai lá, o que a gente tem aí? O presidente nacional do PSB, João Campos, também prefeito de Recife, defendeu a manutenção de Geraldo Alckmin como companheiro de chapa do presidente Lula na corrida pela reeleição. Ele exaltou o grande trabalho do correligionário. Como se sabe, há muitas especulações sobre uma alternativa ao nome de Alckmin, que incluem, por exemplo, Fernando Haddad e o nome do MDB. Nessa perspectiva, Alckmin poderia disputar o governo de São Paulo, que ele já disse não estar entre as pretensões dele. Olha aqui, ele tem sido um ministro operoso, né? Também ele está por trás das negociações bem-sucedidas com o governo norte-americano na questão das tarifas, já expressou a insatisfação, ainda que a seu modo, com essa conversa e deixou claro que, bom, se não for para continuar vice, ele não pretende disputar a eleição em São Paulo, né? E acho que ele precisaria, quando menos, ser consultado com mais calma do que se tentar criar uma situação de fato, né? Eu trataria disso com mais calma, né? Deu uma entrevista, ele está muito feliz sendo vice, trabalhando com o presidente Lula, e que cabe ao Lula decidir se o quer como vice ou não quer como vice. Sim, se fala muito no MDB, e o Lula tem um ministro do MDB, o Renan Filho, que é um ministro operoso, é um ministro bom. E é claro que o Renan Filho, se fosse por ele, o candidato poderia ser do MDB. O que a gente tem aí? Vai lá. Vamos lá, Reinaldo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, defende que o palanque do presidente Lula à reeleição caminhe para o centro e reconhece que uma eventual oferta da vaga de vice na chapa ao MDB pode ajudar na negociação pelo apoio do partido. Pré-candidato ao governo de Alagoas, ele afasta a hipótese de estar na mesma aliança do deputado Arthur Lira, composição que já foi defendida por Lula. Indagado se o partido apoiará Lula, ele respondeu: o MDB só define para onde vai caminhar em convenção. Referindo-se à ala governista do partido, disse: a gente tem condição de ganhar. Obviamente depende do processo de negociação. Os resultados econômicos e sociais do Brasil são muito melhores do que os de um passado recente. A gente tem condição de ganhar, ele está se referindo à ala governista do MDB, porque também tem uma ala de oposição no MDB, né? Ainda hoje o Tarcísio de Freitas estava com Baleia Rossi, o presidente do MDB, né? A turma do Michel Temer é da ala oposicionista. Por exemplo, o prefeito aqui de São Paulo, né, o Ricardo Nunes, é da ala oposicionista. Então tem muita gente no MDB que não gostaria de fazer e que não vai apoiar, ainda que o MDB faça aliança, ou alguém vê, por um acaso, o prefeito de São Paulo fazendo campanha para o Lula. Não vai acontecer. Mas o MDB é precursor nesse particular do PSD do Kassab. Então, né? Aí é razoável que o Renan Filho tente para o partido dele. O MDB é muito importante para ampliar, do ponto de vista administrativo e ideológico, a candidatura do presidente Lula. E claro, e aí tem aquela coisa, a gente botando o MDB com Lula, você tira eventualmente o MDB do campo flavista. Mas vem cá, o MDB, se for com o Flávio, pode dar um pouco de tempo de televisão para ele, mas será que o MDB vai em massa apoiar o Flávio? Não vai em massa apoiar o Flávio. Quanto a isso, podem ficar tranquilos.